Eu sou o professor Eduardo Seton e agora sim a gente vai para uma aula onde eu vou falar rapidamente com você, um vídeo bem curtinho, sobre a busca pelo ponto de equilíbrio, a importância da gestão de risco e algumas dicas para que a gente consiga se adaptar todos os dias. Foi assim que eu comecei a aula lá no auditório do LCV e que você vai acompanhar comigo lá depois da vinheta. Vamos para lá? Então, pessoal, boa tarde a todos aí. Queria começar pedindo desculpa aí pelo pequeno atraso, mas teve um evento aqui antes dessa aula. O evento acabou praticamente 1h30, eu tive que gastar esse tempo aqui agora, mas vou tentar compensar aqui, tá? Então vamos lá. Você vê que isso tudo aí é planejamento, gestão, né? Falta disso também, né? Porque eu estava conversando aqui com o pessoal antes de começarmos a aula, que a gente está vivendo um momento de ajuste, né? Por que o momento de ajuste? Porque estava todo mundo acostumado com um modo de trabalho, com um estilo de vida, e da noite para o dia mudou tudo, né? Mudou tudo, graças a Deus a gente pôde sair de casa, né, e está no presencial de novo, mas como tudo na vida tudo tem sempre vantagens e desvantagens, e tem os custos também, os custos e os benefícios que a gente tira de cada situação, né? Então, né, eu próprio, né, como professor aqui, eu estava falando para a Diana que a gente está procurando um ponto de equilíbrio de novo, né? Vocês são da engenharia, então sabem que a gente tem que buscar sempre o ponto de equilíbrio das coisas. E nós estamos todos buscando o ponto de equilíbrio de novo, porque vinha todo mundo, tipo, acostumado com o online, e de repente não é bem assim, né? Então você veja, já tem aí 1 mês que a gente está em aula, e eu ainda não estou zerado. Assim, em relação a... Eu não estou fluindo, como eu estava fluindo quando eu estava no online. Mas já está bem melhor do que na primeira semana, certo? Então, porque as coisas já estão mais estabilizadas, né? Em todo caso, acontecem coisas que não estavam previstas, tá? Já entrando um pouquinho no nosso assunto, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, é só uma introdução aqui. A gente, naquela matriz de SWOT que vocês estão fazendo, tá? Tem uma parte lá que ela é negativa, que é a parte das fraquezas e a parte das ameaças. Tem uma atividade que eu não passei para vocês ainda, mas essa atividade só vai entrar depois. Vocês têm um prazo. Qual foi o prazo que eu dei? Acho que foi o dia 30, não foi? Foi o dia 30. Então, se vocês tiverem dúvida, podem me procurar, tá? Para a gente equacionar as dúvidas. E, antes de entrar aqui também no assunto, qual é a atividade que eu iria passar para vocês, que vocês já podem ir pensando, né? Para cada fraqueza, pensar 3 ações que podem ser executadas para eliminar aquela fraqueza. Não que vocês vão realizar as ações, mas vocês vão pensar nela e vão escrever. A mesma coisa vocês vão fazer com as ameaças. Quais são as 3 ações para cada ameaça que eu posso executar para minimizar, para mitigar o risco daquela ameaça sobre o meu projeto? O nome disso é gestão de risco. Tá? Tem gente que é especializada em gestão de risco, que trabalha o tempo todo resolvendo crise, resolvendo problema dentro da empresa. Existe, inclusive, eu sempre falo isso, né? Existem MBA, existem especializações específicas para a pessoa tratar risco. Tá? Risco em grandes empresas, crises que acontecem, né? Crise que acontece hoje, que as crises acontecem, vem de todo lugar, né? De repente, por exemplo, uma empresa
toda empresa hoje que trabalha muito no mundo digital, todo mundo que está muito no mundo digital, tem um grande risco de chegar um cliente lá muito revoltado e chutar o pau da barraca na rede social, né? E de repente prejudicar muito a empresa, e de repente um vídeo, uma coisa viraliza e você tem que, de alguma forma, ter uma ação para combater aquilo ali, né? Imagina, você tem uma empresa que está funcionando, está indo muito bem, mas que de repente entrou alguém no shopping, brigou com o vendedor e vai ter sempre alguém filmando. Aí alguém filma, bota na internet, viraliza, TikTok, TikTok, Instagram, Facebook. Está todo mundo falando da empresa mal. Em pouco tempo. O que é que se faz nessa hora? Né? Então, grandes empresas que se preocupam com a imagem têm ações já preparadas para isso. E o que é que acontece quando uma empresa tem uma gestão desse nível? Quando aconteceu, ninguém se abala. Cada um já sabe o que fazer e cada um corre atrás de processo para resolver, né? Porque o papel de cada um já está definido. Eu não vou dar uma aula, não dá tempo de fazer isso aqui, de tratar exclusivamente a parte de análise de risco e tudo. Eu até faço isso um pouquinho na disciplina de avaliação econômica de projetos, mas aqui eu não vou tratar isso, mas essas 3 ações que vocês vão fazer, vocês vão colocar no board lá 3 para cada uma. Se tem, não necessariamente essas ações vai entrar no plano de ação de vocês, não, tá? Isso é uma coisa também importante que eu preciso deixar claro para vocês. E tem uma coisa que eu sempre falo e que sempre alguém chega lá e faz uma coisa errada. Vocês vão acabar fazendo também, mas pelo menos tem que avisar. Ó, plano de ação. Vocês estão fazendo aquela continha toda para definir a ação. Por favor, gente, cada ação do plano de ação, comecem com um verbo. Fazer, jogar, brincar, cantar. Por quê? Porque é um plano de ação. Se você vai escrever um plano de ação e a primeira ação não começa com verbo, corre o risco de você não dizer o que vai fazer. Começa com verbo. O resto vem depois. Certo? Então, essas ações que vocês estão construindo para o objetivo, um conjunto de ações, que eu preciso ler e dizer assim, essa ação primeiro, depois essa. Beleza? Então, isso era só para situar vocês um pouquinho também em relação ao trabalho, antes de a gente começar. Alguém quer fazer alguma pergunta específica relacionada ao trabalho? Não? Deixa eu descobrir como é que marca o senhor depois que faz o trabalho. Beleza, o Pedro está perguntando aqui que não descobriu como é que me marca depois que... Eu tenho que falar para o pessoal que vai assistir depois, né? Talvez tenha também essa dúvida. Então, para me marcar, você clica no comentário, lá no cantinho esquerdo do Miro, tem lá um comentário. Bota um comentário daquele no board e coloca um arroba. Quando você colocar um arroba, vai aparecer provavelmente o meu nome e o seu, porque você já compartilhou o seu board comigo. Se você tivesse compartilhado com a turma toda, quando vocês colocassem o arroba, ia aparecer o nome de todo mundo que tem direito de estar ali naquele board. Então você faz arroba, aí vai aparecer o meu e-mail lá, Eduardo Seton, professor concluir, encerrei. Inclusive tem gente que marca somente quando concluiu, e tem muita gente, por exemplo, que também marca, professor, dá uma olhada aqui para ver se está ok. Por exemplo, na turma de empreendedorismo, eu estou corrigindo alguns trabalhos já quase todo dia. De vez em quando, eu entro lá no board para saber. Às vezes eu tenho tempo, né? Às vezes não dá para olhar todo mundo. Mas tanto antes do prazo vocês consigam me mandar alguma coisa, mais fácil é para eu intervir e dar uma sugestão na direção de corrigir, tá certo? Então, não deixem de me marcar, não. Não deixem de me marcar, porque realmente é muito importante e eu vou vendo a construção de vocês. É importante eu ver a construção. Em outras turmas, na verdade, não somente em outras turmas, em outros semestres, eu acabei me atrasando um pouco
no final, tive que correr com um assunto por excesso de empatia. Excesso de empatia é o que, rapaz? Eu acho que eles não estão entendendo. Porque não estão fazendo. E aí eu ficava segurando. E toda aula chegava, tinha aula que eu não dava assunto nenhum. O pessoal, estão entendendo? Explicava de novo. Para alguns eu devia estar sendo repetitivo. Só que de qualquer maneira eu ficava esperando a turma entrar na minha página. Eu descobri que eu não posso fazer isso. Porque senão eu não dou o assunto. E é por isso assim que eu vou, atropelar. Porque senão a gente tem pouco tempo. A gente já está... Essa já é a 5ª aula, ou seja, o nosso 5º encontro. Evidentemente que eu estou tendo muito mais chance de estar com vocês por conta do online, mas eu preciso adiantar os assuntos. E aí, quem tiver atrasado vai chegando depois. Ah, não tive tempo de assistir, vai chegando depois, vai ouvindo. Então, também uma dica que eu dei aqui para o pessoal antes da turma chegar, né? Teve um aluno que, não sei se foi dessa turma ou de outra, que me disse, ó, Satão, eu não tive tempo ainda de ver tudo, mas eu às vezes fico ouvindo como tipo um podcast. Eu estou fazendo alguma coisa, mas eu coloco lá o vídeo e fico escutando. Estou no carro, estou no ônibus, alguma coisa. É importante, mesmo que você... Eu uso isso, eu faço isso em cursos que eu faço, como estratégia mesmo. Você ir ouvindo. Você não está vendo o slide, não está anotando, mas o fato de você ir escutando vai tornando o processo muito mais natural para você. E até depois, quando você sentar, que você for assistir de novo, olhando o slide e anotando e fazendo o mapa mental, você pode até botar em velocidade 1,5, 2, porque você já escutou e volta só no tempo que for preciso, tá? Porque precisa realmente ganhar tempo. E essa é uma sacada assim, eu adoro, faço isso, uso isso direto, que é aquele lancezinho da velocidade lá. Ah, já sei o assunto, já vi, velocidade 2. Bota e vai escutando, quando precisar de um ponto importante, para. Essa é uma vantagem muito grande que tem do online que vocês podem fazer. Então, pessoal, para encerrar, assim, essa parte da aula eu deixo aqui a frase adaptabilidade é uma das frases do século XXI. Vá com ela para o futuro. Um abraço e eu te vejo lá na próxima parte desta aula, no próximo vídeo. Valeu!